Modos de iniciar parágrafos. Existem dezenas de maneiras de iniciar parágrafos. Na verdade, talvez centenas, talvez milhares. Nessa aula veremos apenas alguns dos mais comuns, aqueles que estatisticamente são os mais usados. Apenas alguns. Vamos lá. Modos de iniciar parágrafo. Modo declaração. Você pode começar o parágrafo com uma declaração, uma afirmação qualquer. Você pode começar fazendo uma definição de algo, né? Seja do mundo natural ou não, não importa. Você pode começar com um dado histórico de quando surgiu determinado tipo de assunto, coisa, pessoa, acontecimento ao longo da história. E você pode iniciar com uma divisão. Divisão é uma taxonomia, um processo de organizar em modos hierárquicos, talvez. Vamos ver os exemplos. Então, tomemos uma declaração que já foi utilizada na aula sobre parágrafo como unidade de composição, que é essa frase aqui. A internet está presente nas tarefas de comunicação cotidiana. Veja, é uma declaração como outra qualquer, né? Nós podemos modificá-la e ela continua sendo uma declaração. A internet auxilia muito nas tarefas de comunicação cotidiana. Modificamos de novo utilizando a voz passiva, por exemplo. As tarefas de comunicação cotidiana são auxiliadas pela internet. O que não pode ser feito quando você já tem o parágrafo pronto e decide fazer uma alteração no tópico frasal, né, o modo de iniciar parágrafo, é colocar algo que não tem a ver com o que você escreveu a posteriori, né? Por exemplo, a internet não auxilia muito nas tarefas de comunicação cotidiana. Então, isso que está em vermelho é uma declaração, como outra qualquer, não deixa de ser um modo de iniciar parágrafo, mas que já não serve para o parágrafo que você havia criado, como aquele da outra aula, né? Então, veja, é possível fazer alteração, é possível partir do zero, mas dependendo do tipo de alteração e do modo como você constitui o parágrafo, o assunto pode se desdobrar de outras maneiras muito diferentes. Vamos ver a definição. A definição é algo que necessita um cuidado. Não é fácil definir coisas. Quaisquer coisas que existam no mundo natural ou não são difíceis de serem definidas, né? Mesmo que você conheça a fundo, sempre escapa algo que tem a ver com o objeto definido, mas que não foi contemplado na definição. Vou dar um exemplo básico. Se você tentar definir lâmpada, por exemplo, a lâmpada é um dispositivo, para nós, eletrônico, mas outrora ela era um dispositivo não eletrônico e sim químico, né, que utilizava algum tipo de óleo para iluminar, né? Você acendia com fogo, o pavio. Então, notem, lâmpada, fácil de definir. Alguém pode dizer, tranquilo, lâmpada é aquilo que serve para iluminar. Mas existem outras características que devem ser adotadas e cada uma na sua respectiva esfera de conhecimento científico, né? Ok, vamos para o exemplo, para a mesma frase, né? A internet está presente nas tarefas de comunicação cotidiana. Vamos adicionar aqui uma definição básica que pode ser extraída de algum recurso digital ou de alguma inteligência artificial, como é o caso aí. Ó. A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas e está presente nas tarefas de comunicação cotidiana. Nesse caso, a gente incrementou o tópico frasal. O tópico frasal ficou menos simples, mais complexo, né? Então tá aí, adicionamos a definição e a definição tornou o tópico frasal mais sofisticado e não causou grandes perdas ao que já estava escrito, né? Considere o exemplo da aula sobre parágrafo comunidade de composição. Então, o tópico frasal aqui, dessa forma como está com a definição, ainda assim funcionaria bem lá naquele parágrafo. Muito bem. Temos um outro exemplo aqui com uma outra definição, também extraída de um modelo digital. A internet é uma rede mundial de computadores e outros dispositivos conectados entre si e está presente nas tarefas de comunicação cotidiana. Notem, continua sendo uma definição, ela é bem básica, bem elementar, nenhuma dessas duas definições atende
ao conceito de internet de modo amplo. Ela é bastante incipiente, ela é bastante incompleta, mas não podemos dizer que a definição não está aí. E ela incrementou novamente o tópico frasal. Mas a segunda, né, por ter duas conjunções e, pode gerar confusão junto ao interlocutor. Notem, né, a primeira é um pouco mais simples e a segunda ficou um pouco mais complexa, né? Então, nem sempre é uma boa ideia. Continuaria funcionando bem com o restante do parágrafo criado? Possivelmente sim. É uma questão de montar o parágrafo, fazer a leitura, avaliar e chegar a alguma conclusão sobre mantemos ou não, né? Bom, esses dois exemplos de definição foram extraídos das duas referências indicadas por asterisco ao final da página, como vocês estão vendo aí. O dado histórico ele é um dos mais fáceis e mais tranquilos. Ele normalmente não causa problemas quando é adicionado a tópicos frasais já prontos e operando dentro de um parágrafo, né? Então vejam, criada na década de 60, a internet está presente nas tarefas de comunicação cotidiana. Funcionou bem. A declaração inicial, que a internet está presente nas tarefas de comunicação cotidiana, aí em azul, foi incrementada com um dado histórico. Notem que o dado histórico foi colocado logo no início do tópico frasal, né? De imediato, salta aos olhos do interlocutor. O ideal é que o tópico frasal com dado histórico seja montado dessa forma, né? Porque a data deve ser destacada. E para ser destacada, o ideal é que ela apareça já de imediato. Outro exemplo seria esse, em verde. Em 1991, a internet tornou-se acessível para uso comercial e desde então está presente nas tarefas de comunicação cotidiana. Então tá aí, ó, é a afirmação anterior, a afirmação antiga, incrementada com um dado histórico, que é ainda um pouco mais complexo que o anterior. O anterior ali, ó, criada na década de 60, é bastante genérico, não se sabe exatamente em qual ano, abrange uma década toda, é uma data não muito precisa, mas é um dado histórico. A segunda já é um dado bem mais preciso, você tem um ano, especificamente naquele ano. Não indica o mês, não indica o dia. É possível? É possível, né? Fica talvez um tanto sobrecarregado, mas é, é possível. Aqui nós temos o ano, é mais do que suficiente, ele aparece em primeiro plano, salta aos olhos do interlocutor, ele sabe que essa data é um marco histórico específico para essa categoria aí de internet, e esse tópico frasal serviria muito bem para aquele parágrafo antigo. A divisão. A divisão, ela também não oferece grandes dificuldades, mas pode fazer com que o produtor do texto tenha que lançar mão de outros recursos ou talvez reescrever o parágrafo todo. Isso tudo pode acontecer com todos os outros modos de iniciar, dependendo do tipo de informação e o grau de informação que você coloque, será necessário reescrever o parágrafo, né? Eis um exemplo. A internet divide-se em infraestrutura, parte física, e os serviços, web, e está presente nas tarefas de comunicação cotidiana. Notem, muita gente não sabe, né? Mas você pode dividir a internet em várias camadas. Nesse caso aí, duas categorias. A internet depende da infraestrutura, ela não é só virtual, e ela depende dos serviços, ela não é só física, né? Então tá aí, temos uma divisão. Qual o problema? O problema de se iniciar com uma divisão é que é necessário que você explique isso um pouco melhor, porque o interlocutor pode não saber exatamente o que é uma infraestrutura ou uma parte física, o hardware, por exemplo. E ele pode também não saber o que significa web, que tipo de serviço, porque são muitos os serviços que podem ser oferecidos. Um outro exemplo seria essa divisão aqui. Ó. A internet diferencia-se para uso pessoal, corporativo e militar e está presente nas tarefas de comunicação cotidiana. Notem, continua válido, continua funcionando talvez naquele parágrafo antigo, mas gerou um problema. Aqui nós teríamos que explicar talvez um pouco melhor o que é um uso pessoal, o que é um uso corporativo
e o que é um uso militar. Eles são diferentes entre si, não são a mesma coisa, levando em consideração que nós temos, por exemplo, a intranet em algumas empresas, que é uma rede que está, embora conectada à internet, ela funciona de modo independente da internet, e o uso militar que não está acessível ao uso civil, né? Então, notem, embora funcione, talvez tenhamos problemas. Algum avaliador poderia perguntar: mas você se esqueceu de explicar. Por que que se colocou, por que que você inseriu essa informação se você não explica? Um outro problema bastante comum é quando alguém é questionado sobre isso, a pessoa, o redator, tenta explicar, né? A internet divide-se em infraestrutura, ou seja, a parte física composta por cabos, torres e dispositivos, e serviços, como páginas, sites e portais. Isso está presente nas tarefas de comunicação cotidiana. Não está ruim, né? Funcionou, mas gerou uma sobrecarga, né? É um tópico frasal desaconselhável, porque ele ficou longo, com a quantidade de informação bastante grande, tentou resolver um problema que não foi de fato solucionado. Qual seria o procedimento mais adequado aqui? Reescrever o parágrafo e tornar o tópico frasal com divisão o mais acessível possível em relação ao conhecimento de mundo do público-alvo. Assim sendo, dessa aula, o mais importante de tudo é você notar que, embora haja vários modos de iniciar parágrafos, e você possa lançar mão, inclusive, da mistura entre eles, como você deve ter visto aí nos exemplos, é importante lembrar que qualquer decisão pode se desdobrar em outras necessidades textuais, a reescrita, a reelaboração e talvez até, quem sabe, a mudança temática.